crianças! Estamos aqui mais uma vez juntinhos para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Hoje nós vamos fazer uma coisa muito interessante. Nós vamos comparar a igreja com um bolo. Sim, com um bolo! Só de pensar nisso já me deu uma fominha. Vamos para a nossa receita? Esse bolo tem um sabor especial. É o bolo sabor igreja. Vamos lá? O primeiro ingrediente do bolo qual será? O ovo. Olha, aqui nós temos um ovo. Mas para colocar ele na nossa receita, a gente tem que tirar a casquinha dele, né? Porque se a gente não tirar a casquinha, a gente vai colocar ele lá no fundo. E quando a gente colocar os outros ingredientes, ele não vai se misturar. Porque a casquinha do ovo é durinha, né? Assim também, muitas pessoas têm a casquinha durinha, sabe? Aqui no coração. Então, às vezes elas têm o coração entristecido, a casquinha dura para Jesus. Mas Jesus entra na vida dessa pessoa e faz assim, ó. Abre a casquinha e coloca a pessoa dentro da igreja. E aí sabe o que acontece? Lá no final da receita você vai ver. Esse ovo vai se misturar com todos os outros ingredientes e vai ficar uma delícia. E o próximo ingrediente? Qual será o próximo ingrediente dessa receita deliciosa? A farinha. Vamos colocar a farinha então. A gente pega a farinha, 2 xícaras de farinha de trigo. Vamos colocar aqui. A farinha tem gosto de quê? A farinha não tem gosto de nada. Não é gostoso não, gente. Sabe, a farinha me lembra aquelas pessoas que perdem a alegria de viver por algum motivo. A vida delas não tem mais sabor, não tem mais cor. A vida delas é triste. Mas aí elas encontram a Jesus. E Jesus coloca elas dentro da igreja. Assim, ó. E aí, elas começam a ganhar muita alegria, muito sabor. A sua vida tem mais cor. Porque Jesus alegra a nossa vida. E a igreja nos ajuda muito. Então vamos colocar aqui esses 2 ingredientes na nossa igreja. Qual será o próximo ingrediente? A manteiga. A manteiga. A manteiga, né, crianças? Ela é um pouco escorregadia. Então, pare para pensar um pouquinho. Você conhece alguém escorregadio? Aquela pessoa que você chama, que você convida para ir na igreja com você todo domingo, e aquela pessoa sempre dá uma desculpa. O meu cachorro morreu, eu tô com o dente doente, a minha avó não tá legal. São pessoas escorregadias igual a manteiga, né? Pois é, Jesus, quando pega essas pessoas escorregadias, ó, coloca elas dentro da igreja. E aí, a manteiga, ela deixa a receita suculenta, deixa o bolo fofinho. E essas pessoas, quando estão dentro da igreja, elas fazem toda a diferença. Elas deixam a igreja muito mais suculenta, muito mais fofinha. Gente, já tá ficando legal essa massa de bolo, né? Próximo ingrediente. Açúcar. Vamos colocar então açúcar. Açúcar. Bom, o açúcar é um docinho, né? Tem pessoas que são assim, são um docinho, são um amorzinho, mas ainda não tem Jesus no coração. Será que só o açúcar faz bem para a nossa saúde? Não, né? Fica faltando algo a mais. Açúcar dá dor de barriga, dá diabetes, dá dor no dente, dá verme. Pois é, só o açúcar não é o suficiente, né? Precisa de algo a mais, precisa de Jesus. Por isso Jesus pega essas pessoas que são um docinho, que são um açúcar, e colocam dentro da igreja. E essas pessoas fazem toda a diferença. Elas adoçam o lugar onde elas estão, porque elas são pessoas maravilhosas e agora elas têm a salvação em Cristo Jesus. Ai, gente, que receita deliciosa essa, né?
lá, está faltando o leite. Mas, gente, parei para pensar agora, que formato que tem o leite? Aqui, dentro dessa caixinha, ele está retangular, né? Mas se você pegar o leite e colocar dentro desse recipiente, ele vai ficar nesse formato, meio que de xícara. Mas se você colocar ele nesse outro recipiente, ele também vai pegar o formato desse recipiente. Sabe o que esse leite está me lembrando? Aquelas pessoas que não sabem o que querem. Quando elas estão num lugar, elas acreditam naquilo. Quando estão no outro, e na realidade elas não acreditam em nada, porque elas não têm convicção, elas não têm certeza do que elas querem. Mas quando essas pessoas encontram a Jesus, Jesus dá a elas um motivo de viver, elas têm convicção, elas têm certeza de que elas têm que adorar e louvar somente a Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador de suas vidas. Agora elas são pessoas decididas e a gente vai colocar essas pessoas aqui na nossa igreja. Vamos mexer bem porque essa receita vai ficar deliciosa. Será que eu acabei? Não! Tão pequenininho, tão pouquinho, só uma tampinha, mas muito importante. Esse aqui é o fermento. Então, crianças, o fermento são aquelas pessoas que se acham pequenininhas diante de Deus, acham que não são importantes para a obra de Deus, elas acham que elas são insignificantes. Mas a gente sabe que não, né? Que todas as pessoas são importantes. Aí Jesus vem, coloca essas pessoas na igreja, só uma tampinha. E essas pessoas fazem a igreja crescer. Essas pessoas fazem a igreja evoluir. Elas fazem toda a diferença na igreja. Olha só, gente, a massa está ficando muito bonita. E sabe o que é mais interessante? Conforme a gente vai mexendo, a gente vai percebendo que eu não consigo mais separar o ovo da manteiga. E eu não consigo mais separar a farinha de trigo do açúcar e nem o fermento de todos eles. A massa já está ficando super homogênea. Assim também a igreja. A gente não consegue mais separar um e o outro. Sabe por quê? Porque somos todos um corpo. O corpo de Cristo. Somos todos a família de Deus. Então, crianças, olha só que receita maravilhosa. Vamos colocar isso no forno? Mas primeiro, vou fazer uma coisa muito importante. Vamos untar a forma do bolo. A gente unta a forma do bolo com manteiga e farinha de trigo, para o bolo não ficar agarrado dentro da forma. Sabe por quê? Porque, assim como a igreja, o bolo não pode ficar agarrado num lugar só. A igreja, ela tem que se desprender, ela tem que se soltar, ela tem que falar de Jesus em outros lugares. E depois que o bolo estiver pronto, a gente vai ficar só olhando? A gente vai se deliciar, a gente vai se maravilhar, vamos consumir aquele bolo. Assim também é a igreja. A gente não pode só ficar olhando para a igreja de braços cruzados. A gente tem que aumentar a receita, espalhar a receita, dividir com outros, espalhar a igreja pelo mundo. Me fala aí se a igreja parece ou não parece uma receita de bolo. Agora eu vou colocar essa receita lá no forno e vou trazer o bolo delicioso para vocês verem como ficou. Então, crianças, já tirei o nosso bolo do forno. Olha como ele ficou lindo! Pois é, ele está lindo como é a nossa igreja. E ele está saboroso, delicioso, como é a nossa igreja. E a gente não pode deixar de repartir esse bolo com outras pessoas. Então a gente não pode deixar de falar de Jesus e convidar as pessoas para irem à nossa igreja com a gente. Porque tudo aquilo que é delicioso, que é maravilhoso, a gente tem que sempre compartilhar, não é verdade? Então, crianças, vamos fazer uma oração? Vamos pedir a Deus para que nós possamos ter esse coração cheio de desejo de espalhar esse bolo pelo mundo, o bolo da Palavra de Deus, e que a gente possa, cada dia mais, aumentar a nossa família de Deus, a nossa igreja. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos dando força de vontade, que o Senhor esteja nos dando, Senhor Deus, ousadia, que o Senhor esteja nos dando, ó Pai, alegria para falar da Tua Palavra para todos que precisam ouvir.
para aquelas pessoas que estão escorregadias como manteiga, aquelas pessoas que estão com as cascas duras como um ovo, para as pessoas que são docinhas, mas ainda não têm Jesus, para aquelas pessoas que se acham pequenas, mas elas são um fermento que podem fazer a massa crescer. Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, abençoando essas pessoas que não têm alegria na vida, não têm sabor, Senhor Deus, como a farinha. Mas que a gente possa, ó Pai, levar, ó Pai, essas pessoas para uma união, para que elas possam formar um lindo bolo e se formar a família de Deus. Senhor Deus, que nós possamos abraçar a todos como igreja. Essa oração nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, criança, e que nós possamos estar sempre fortalecidos na fé de Cristo Jesus. Tchau, até mais!